Santa Casa e você. Apoio Centerlimp. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed. Compromisso com a saúde. Biomega. Medicina diagnóstica. Olá pessoal, o programa Santa Casa e você já está no ar. Na edição de hoje, no quadro médico, a médica infectologista doutora Elizabeth Dott vai contar pra gente todos os detalhes a respeito da varíola dos macacos. No quadro médico também, o doutor Philip Sakabe, médico cardiologista, vai falar da importância de tomarmos a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. A Vitória Simões vai trazer todas as informações a respeito do Santa Previne, um programa de promoção da saúde para a prevenção de doenças. No segundo bloco, temos uma entrevista com a nefrologista doutora Caroline Reigada. Fique com a gente! Santa Casa e você volta em instantes. Santa Casa e você já está de volta. Vamos mais do que rapidamente para o nosso quadro médico. Vamos conversar com a doutora Elizabeth Dott, médica infectologista, que vai falar para a gente a respeito da varíola dos macacos. Essa doença que está colocando aí o mundo mais uma vez em pânico. Uma doença infectocontagiosa que inclusive já tem casos confirmados no Brasil. É com você, doutora Elizabeth. Olá pessoal, meu nome é Elizabeth Dott Cônsulo, eu sou infectologista. Nesse momento agora a gente está vivendo um problema que é importante estar falando sobre ele, estar esclarecendo um pouco para a gente tirar as dúvidas e seguir, né? Bom, a varíola do macaco. O que acontece? Esse vírus é um primo da varíola do humano, né? Há mais de 40 anos a varíola foi erradicada do planeta Terra, então a gente não tem vacinado mais ninguém porque ela não existe mais. Aí aparece esse caso, começa a aparecer os casos, começa a pontuar na Alemanha, na Inglaterra, na Suécia, na Suíça. E o que acontece? A gente começa a ficar preocupado sim. Não é uma doença gravíssima, seríssima, nada disso, mas ela judia muito. Pode levar a óbito? Pode, mas o que ela faz? Bolha no corpo todo. E bolha na área genital, e no rosto, Então é uma coisa muito, e coça, e arde, e dói, e queima. Então a gente começa a ver esses casos pontuarem, aparece um aqui, outro ali, outro lá. E ela estava muito restrita ao continente africano, só que ela cruzou a linha e está vindo. Então o que acontece? Quem foi vacinado, a vacina da varíola, ela protege 85% dos casos para esta varíola. E, por enquanto, não é um momento para a gente sair correndo desesperado, mas a gente tem que estar atento, tem que estar muito atento, porque exatamente é uma doença que a gente pega por contato. Ela vem do macaco, sim, outros animais também têm, e contato, abraçou o bicho, e quando você está com as bolhas, você pode passar para as pessoas. Então é uma coisa muito fácil de ser transmitida, judia pra caramba, e nesse momento estamos observando. Ainda não é momento para pânico, mas é momento para estar muito atento. Qualquer coisa nós estamos aqui. Muito importante essas dicas, essas informações que a doutora Elizabeth Dott trouxe pra gente. É importante que você fique atento aos sintomas, é importante que a gente sempre se previna. Leve uma máscara, saia com máscara, lave bem as mãos e fique atento às informações oficiais. Em caso de alguma dúvida, procure um médico para que você tenha as informações adequadas e tire as suas dúvidas. Eu vou chamar aqui a Vitória Simões, que vai trazer todas as informações a respeito do Santa Previne, um programa do nosso plano Santa Casa Saúde que tem o objetivo de promover saúde para prevenir doenças. É com você, Vitória Simões.
Oi! Hoje eu vim trazer uma super dica para você que é beneficiário do Plano Santa Casa Saúde. Já conhece o nosso programa de prevenção e promoção da saúde? O Santa Previne possui 6 programas pensados especialmente para você, nosso beneficiário, com atendimento diferenciado e prezando sempre pela qualidade de vida. Acesse nosso site planoscs.com.br ou escaneie o QR Code ao lado e tem informação sobre todos os programas. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Gente, é muito importante a gente cuidar da nossa saúde, a gente fazer a nossa parte. Os médicos estão aí para nos ajudar a curar as nossas doenças. Mas é importante que a gente também tenha consciência de que nós temos que cuidar da nossa saúde. Como? Tendo uma alimentação regrada, dormir bem, beber bastante líquido. Inclusive, a gente vai falar disso no segundo bloco com a entrevista da nossa nefrologista. Então, o estilo de vida também conta muito. Então, não basta só buscar o médico, é preciso que nós também tenhamos a nossa iniciativa, que a gente também cuide bem da nossa saúde. Agora, Philip Sakabe vai falar pra gente da importância de tomarmos a 4ª dose da vacina contra a Covid-19. Infelizmente, nós temos informações que muitas pessoas não estão procurando os postos de saúde para tomar a 4ª dose. Então vamos ouvir do médico, do cardiologista Philip Sakabe, o que ele tem a dizer a respeito da importância de tomarmos a 4ª dose. É com você, Dr. Felipe. Recentemente, o governo federal liberou a 4ª dose da vacinação para a Covid. Ele liberou para pessoas acima de 40 anos. Isso a gente percebe que vem mudando de prefeitura para prefeitura, mas na grande maioria dos casos, a vacinação já está liberada a partir de 40 anos. Fique atento e tome sua vacina. Nós vivemos um aumento do número de casos, tá ok? Simples e direto. O Dr. Philip Sakabe é bom por causa disso. Ele diz o que precisa ser feito sem rodeios. Então, gente, a exemplo da varíola dos macacos, vamos nos proteger. A Covid-19 está aí, veio para ficar, então é importante que se você tenha feito o primeiro ciclo vacinal, o segundo, faça o terceiro se você ainda não fez. Se você já fez os 3, tome a 4ª dose. Leve o seu parente, se você tiver um parente mais idoso, leve para tomar a vacina. Atualize as vacinas sua e da sua família. Só assim a gente vai conseguir um convívio melhor, a gente vai conseguir realmente acabar com essa pandemia de Covid-19. Programa Santa Casa e você vai fazer um rápido intervalo. Na volta, no segundo bloco, uma super entrevista com a médica nefrologista, doutora Caroline Regada, que vai falar das doenças renais crônicas. É rapidinho, eu já volto. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. A Centerlimp Santos, há mais de 38 anos especializada em soluções de higiene e limpeza profissional. Estamos em todo o litoral paulista, trabalhando com os melhores produtos e marcas do mercado mundial, levando inovação e economia para nossos clientes. Avenida Conselheiro Nébias, 346, Santos. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares
e empresas, prestando o melhor atendimento com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 106, piso térreo Santos. Telefone 13 3232 1666. Nosso WhatsApp 13 991 21 9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. Santa Casa e você já está de volta. Neste segundo bloco, nós temos uma entrevista com a nefrologista, doutora Caroline Reigada. Vamos falar com ela a respeito das doenças renais crônicas. Doutora Caroline, muito obrigado pela presença. Obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo bem. O que são doenças renais crônicas, por favor? As doenças renais crônicas, elas são uma alteração tanto da função quanto da estrutura dos rins, que podem ou não levar à diminuição da função dos rins. E as mais comuns, quais são? A doença renal crônica é uma entidade, é uma doença. Agora, o que leva à doença renal crônica, mais comumente no Brasil, é a hipertensão, tá? Segunda causa, diabetes. Aí tem outras causas, por exemplo, nefrites, cálculos de repetição nos rins. A pedra, que é a pedra. Como pedra do rim. Exatamente. E essas doenças, elas o rim, melhor explicando, o rim, ele é um filtro do nosso organismo. Exatamente. Explica rapidinho como é que funciona esse trabalho do rim, por que ele é tão importante pra gente? O rim tem algumas características. Primeira característica, filtrar a água, fazer o balanço de água, de sal que tem dentro do corpo, de todos os íons, produzir um hormônio que chama eritropoetina, que é contra a anemia, é um hormônio que faz a gente produzir células vermelhas, ou seja, por isso que quando a gente vê o paciente renal crônico no estágio final, ele está branco, meio amarelo, meio pálido, até meio cinzento, é por causa da anemia. E ele vai, além de fazer todas essas eliminações, o rim também controla o metabolismo do cálcio. Então eu costumo dizer que rim ok, ossos ok. Estão diretamente ligados. Então, se a saúde do rim vai bem, os ossos também vão bem. Estão bem. E me explica uma outra coisa, que é uma curiosidade. As doenças renais crônicas, elas são silenciosas. O corpo não dá sinais de alerta. Não, geralmente eles dão sinais de alerta da doença de base. Então, por exemplo, se você tem rins policísticos, por exemplo, que é uma causa de doença renal crônica, quando eles incham muito, pode dar dor abdominal, dor nas costas, dor lombar. Mas, por exemplo, uma doença renal crônica por hipertensão, tanto a hipertensão quanto a própria doença renal crônica são doenças silenciosas. Então, você só vai descobrir quando você for no médico, fizer um exame de creatinina e um exame de urina. Creatina você vê pelo sangue e a urina você vê quanto que você perde de proteína na urina e o teu médico fala, olha, a pressão alta de muito tempo já levou à disfunção do seu rim. Então, pode não ter nenhum sintoma. Ou seja, é o mais comum. A pessoa que é hipertensa, se ela não cuidar dessa hipertensão, os rins vão começar também a ser prejudicados. E a maior causa de diálise no Brasil é a pressão alta. No mundo é o diabetes. No Brasil é a pressão alta, ou seja, uma doença fácil de ser tratada, fácil de ser diagnosticada. E, infelizmente, tem muita gente aí de 39, 40 anos que é hipertenso desde os 16, por exemplo, não foi investigado e está hoje fazendo diálise. Essa falta de investigação acontece porque as pessoas não procuram um nefrologista. A gente se preocupa muito com o coração, por exemplo, com outros órgãos nobres. Os rins são muito nobres também. Você acabou de explicar as funções dele. Sim. E por conta dessa falta, é falta de informação? Eu acho que além de falta de informação sobre o que é a nefrologia, o problema cai ali na unidade básica de saúde. Então é você, mesmo jovem, está com 30 anos, vá até o posto de saúde, faça o seu check-up, meça a pressão.
Se não conseguiu ir no posto de saúde, vai numa farmácia, meça a pressão, faça uma ponta de dedo para ver se você não está diabético, se você tiver história familiar de diabetes principalmente. Tem Então, que ficar... Tem que ficar de olho na parte principal, né? Alimentação, exercício físico, cessar o tabagismo. Não tem jeito. Isso é pra condição de todo mundo. existência. Exatamente. As pessoas, você estava me explicando que a doença renal crônica ela tem vários estágios. Quais são esses estágios, doutora? Primeiro estágio, filtração do glomérulo, que é a unidade funcional do rim, acima de 90%, que a gente fala. E o último estágio, menor do que 15%, que é o estágio 5. Chegou no estágio 5, não tem mais como viver se a gente não substituir a função do rim. Como é que a gente substitui? Ou através da diálise ou através do transplante renal. O transplante é a última instância, o mais radical? Não, na verdade você pode escolher. Você pode escolher entrar em diálise ou escolher transplantar. É que a maior parte das vezes não dá tempo de você transplantar direto. A pessoa entra numa urgência dialítica ou começa a dialisar e aí depois entra na fila de transplante e aí recebe o rim de um doador falecido. Então esse tempo, que é ouro, né? Tem adaptação, pode haver uma rejeição, então Sim. Não há tempo hábil, de repente, para esse transplante ter sucesso. Porque o transplante que a gente faz, que a gente chama pré-empitivo, ou seja, eu sei que eu tenho a minha doença renal crônica estágio 5 e eu vou fazer diálise, geralmente é um transplante intervivos. Meu pai doou para mim, a minha irmã doou para mim, meu marido doou. Às vezes não dá tempo de preparar, o paciente não está bem clinicamente, entendeu? Porque você tem que equilibrar, você tem que estabilizar esse paciente para ele poder passar pela cirurgia. Exatamente. Que é complexa, não é? Não, é uma cirurgia complexa. O rim é um dos órgãos que mais rejeita, porque ele imunologicamente é muito complexo. Tirando o rim, o intestino é o órgão que mais tem linfócitos, células de defesa, mas o fígado, por exemplo, rejeita bem menos que o rim. E você falou de prática de esporte, tabagismo, o álcool também entra nessa equação aí? O álcool entra e outra coisa muito importante. Todas as pessoas que têm, por exemplo, gota, dor nas costas, que adoram um anti-inflamatório. Isso, eu não posso sair daqui sem falar isso. Por favor. Eu vejo muito paciente chegando no consultório com creatinina de 2, 3. E quando você vai ver, o paciente entra em diálise, perde literalmente os rins porque tomou a vida inteira nimesulida, cataflã, diclofenaco. Então, esses remédios fazem o que com os rins? Eles diminuem a função dos rins. Então, anti-inflamatório, só use se realmente for necessário. E se o médico, te prescrever, né? Porque no Brasil, a pessoa vai lá e pega na farmácia. Se fosse em outro país mais organizado, isso não aconteceria. É importante você falar isso, porque no Brasil, e você tocou num assunto muito importante, a gente vai lá e compra um anti-inflamatório, um analgésico. Sim, é um problema de saúde pública, você vai acabar dialisando um paciente para até o resto da vida dele, porque não tem como sair da diálise. Quando você chega no estágio final da doença renal crônica, é para sempre a diálise. Você só para de dialisar se você transplantar. Por causa de anti-inflamatório. A automedicação, então, a automedicação também é nociva para tudo, principalmente para os rins, que é esse nosso assunto. E você falou também da sobrecarga no serviço público. Na verdade, esse paciente poderia não estar no serviço público, seja ele particular ou público de saúde, tirando o lugar de uma pessoa que realmente precise desse serviço. Então, um pouco mais de cuidado e uma visita ao nefrologista a cada ano. Pelo menos anual eu recomendo. Se você é diabético ou se você é hipertenso, a cada 6 meses, converse com seu endócrino, com seu cardio, com seu clínico geral e fale, como é que está a minha creatinina? Como é que está o meu exame de urina? Eu estou perdendo proteína na urina? Porque muitas vezes o médico olha, mas esquece de falar para o paciente o que deu o exame dele. Então, procure saber essas duas coisas, a creatinina e o exame de urina. É importante observar a urina. Quais são as características de uma boa urina, de uma urina que mostre que o rim está trabalhando direitinho? Então, primeira coisa, a gente tem que tomar 35 ml de líquido de água por dia, para cada quilo de peso. Isso dá em torno de 2 a 3 litros de água por dia. Então, você tem que ter a urina um pouco amarela, não pode estar muito concentrada, significa que você bebeu pouca água, nem muito diluída, sinal que alguma coisa está errada, sinal que você não está conseguindo concentrar a urina. Então, observe a cor,
Observe se está muito escura, vermelho ou mais escura parecendo Coca-Cola, pode ser sangue, tá? Que isso é indicação de doença renal, ou, por exemplo, doença das vias urinárias. Se tiver espuma, significa estou perdendo proteína, não é normal perder proteína na urina. Então, perdeu proteína na urina, é a espuma que dá. Perceba se você não está com as pernas inchadas, porque quando a gente perde proteína, a primeira coisa que acontece são as pernas ficarem inchadas. Então tem vários sinais físicos que a gente Sim. pode ficar de olho e que ajudam a gente perceber Até que uma algo não ideia, vai bem. Exatamente. A doença renal crônica em si é assintomática. Ela começa a dar sintomas de acordo com a doença de base. Como eu falei, então, perdeu proteína, ficou inchado. É diabético. É diabético, você está descompensado do diabetes, dá muita sede, dá vontade de urinar toda hora, dá muita fome. Quando você faz a glicemia, tá 400, você está descompensado. Você consegue ver. O cansaço também entra aí. O cansaço entra. Se estiver na fase final, dá anemia, né? A gente não produz eritropoetina, fica anêmico e fica com fadiga, com cansaço, com falta de ar às vezes, porque a água que você não conseguiu eliminar pelo rim vai parar lá no pulmão. Então você fica com falta de ar. E você estava me falando antes de começar o programa que você, como nefro, você tem que também ser um pouco clínica geral. Que você acabou de falar. Exatamente. Vai para o pulmão, afeta o coração. Explica um pouco como é que é esse universo que, na verdade, a especialidade em nefrologia, ela também pega um pouco na clínica geral. Como a nefrologia, a gente vê muita doença autoimune. Então, por exemplo, lúpus, as vasculites, a gente vê acometimentos cardíacos levando a acometimentos renais, então, por exemplo, uma síndrome cardiorrenal, cânceres de uma forma geral que acometem a própria quimioterapia ou o próprio câncer que leva à disfunção do rim. Então, a gente tem que ter um olhar muito amplo sobre todas as patologias para a gente conseguir assegurar uma boa saúde do rim. Então, realmente, eu, não puxando a sardinha para o meu lado, eu acredito que o melhor clínico geral é o nefrologista. Porque sem uma saúde totalmente adequada, os rins sofrem. E sem esse olhar macro, né? Exatamente. Você olha o paciente como um todo. Eu não consigo só olhar a creatinina, só olhar eu preciso saber de onde está vindo tudo isso, Porque né? isso que você está vendo no rim é um efeito. A causa está lá atrás em outros lugares do corpo que você tem que obrigatoriamente descobrir onde é. Por isso que o paciente fala, doutora, por que você está perguntando tudo isso? Eu falo, porque eu tenho que ser a maior investigadora, porque você não chegou aqui do nada com creatinina de 2. O que está acontecendo, né? Então, a gente tem que fazer uma avaliação muito global. E os pacientes que chegam para você, eles chegam recomendados por outros especialistas ou eles vão direto em você? A maior parte deles vem recomendados, das doenças realmente nefrológicas que eu preciso pesquisar. Agora, dores nas costas, vem muito pensando em cólica renal, ou inchaço, que é o edema dos membros inferiores, das pernas. Então, eles vêm assim, pensando, poxa, ou quando vê um exame de urina alterado e fala, olha, minha creatinina é a pessoa que já se educou, foi ver o que é a creatinina, e aí ele vem atrás do nefrologista. A informação, o que a gente está fazendo hoje aqui, essa entrevista, e explicar para as pessoas, falta um pouco isso para as pessoas. Eu acredito que a maioria dos seus pacientes, quando você começa a falar as coisas, a gente não entende. Não sabe. Uhum. É importante as pessoas terem informação para até saberem o que elas devem fazer, mudar estilo de vida, porque quando às vezes chega no médico, a coisa já está praticamente sem volta. Você vê que é o mínimo, né? A pessoa tentar entender o mínimo em relação ao que ela deve fazer pela saúde. Foi o que a gente estava conversando. Atividade física, parar de fumar, combater a obesidade, tratar a hipertensão, pressão alta e tratar a diabetes, são coisas que você consegue no Google ver como é que acontece. Se você acha que comer o seu salgadinho toda noite, não fazer exercício, manter uma gordura visceral aumentada e que você não vai ter problemas, um dia você vai ter problemas em relação a isso. Essa conta vai chegar um dia. Essa conta vai chegar. Não necessariamente renal, mas pelo menos uma dislipidemia, que é o colesterol alto, triglicérides altos, que é fator de risco para doença cardiovascular de uma forma geral, você vai ter. As doenças renais crônicas, elas atingem mais homens, mulheres? É igual. É igual, é democrático. É democrático. Idosos, por conta da idade, são também um público... Um fator de risco maior, porque existe o envelhecimento renal. Então, em cima do envelhecimento renal, tem as doenças que acontecem mais no paciente idoso.
que a pressão alta e o diabetes são mais comuns. Então o idoso deve ter um acompanhamento Sim, mais rigoroso. do mais que rigoroso. o adulto. Porque a gente fala, por exemplo, uma creatinina de 1,2 para você já é alterada. Para um idoso é muitíssimo alterada. Então fique de olho no exame do seu vovô, do seu pai, porque também isso é importante ficar de olho. Eles ficam mais doentes, né? A gente hoje vive um mundo que tem muitos suplementos, a suplementação alimentar. Fala um pouco da suplementação e o que ela faz com os rins. Se você tiver uma função renal já alterada e você sobrecarregar os seus rins com proteína em excesso, você faz uma filtração exagerada dos rins, que a gente chama hiperfiltração. E isso pode, em segundo tempo, levar a uma disfunção renal. Então, antes de começar a sua suplementação, com proteína principalmente, converse com um nutricionista, com um nutrólogo, com um nefrologista, com o teu clínico geral que saiba a tua função renal. E aí vale posso tomar, não posso. Vale a mesma a questão do analgésico. Exatamente. Tem que ter uma prescrição. Tem que ter uma prescrição. Até em questão da dosagem. Da dosagem. Porque se a pessoa tiver, por exemplo, uma creatinina alterada, mas todas os outros fatores estão ok na vida dele, ele quer tomar, por exemplo, uma creatina, a creatina ela interfere no exame creatinina. Então isso é uma pergunta que também os pacientes fazem bastante. Fala assim, olha, então vamos pedir um outro exame que chama cistatina C, para a gente poder ver qual realmente é a função do rim. Tá tudo ok? Eu libero o uso da creatina, mas vamos ficar de olho por exemplo, no whey protein, para ver se não é excesso de proteína que eu vou te dar. Então, por muito tempo se subestimou o papel do nutricionista. Então, o nutricionista é muito importante nessa suplementação. Ele sabe mais do que o médico. Então, porque acho que ele é um especialista daquilo. Então, acho que vale a pena procurar um nutricionista ou um nutrólogo. Pedra no rim é uma doença renal crônica? Se essa situação se permanecer por mais de 3 meses, aí a gente considera como uma doença renal crônica. E qual a causa da pedra no rim? As duas principais causas. Tomar pouca água, porque você pensa, o que é a pedra? Pedra você tem que ter uma quantidade de solvente, que é a água, e o soluto, que são os cristais. Se você tem pouca água e muitos cristais, você vai precipitar essas pedras. Então, tomou pouca água ou comeu muito soluto, tipo sal. Fale do sal. Fiz de propósito essa pergunta. Fale do sal. O sal, o brasileiro geralmente come 9 gramas de sal por dia. O que é indicado para a gente é de 3, no máximo 5 gramas de sal por dia. Então, se a gente fizer uma dieta hipossódica, que são 2 gramas, são 2 tampinhas de caneta Bic por dia, na comida inteira. Para fazer tudo, não só para fez a comida já com sal, não, é para o preparo também. Então, você imagina você tomar 9 tampinhas Bics por dia em toda a sua comida, é o que o brasileiro faz. Então, sal em excesso e pouca água são as principais causas. Outra coisa que é importante desmistificar o meu cálculo é de cálcio, eu vou parar de tomar cálcio, vou parar de tomar leite. É ao contrário, os médicos antigos falam, para de tomar leite. Quanto menos cálcio você toma, maior o risco de cálculo renal. Então, desmistificando, não pare de tomar leite. Exatamente. O leite é importante. É muito importante você manter uma dieta normocalcêmica, normal. Mas aí se você tiver, por exemplo, uma intolerância à lactose, é uma outra história e entra também aí o nutricionista. Entra nutricionista. Para te compensar essa troca do leite por algum outro derivado, mesmo que não tenha lactose, mas você continua comendo cálcio, né? Produção, eu sei que vocês estão pedindo para encerrar, mas eu tenho que fazer uma última pergunta. Refrigerante? Não pode. Não pode. Muito sal e muito fósforo. Então, não faz bem refrigerante para os rins também. Não faz água. bem. Suco natural. Suco natural e não tanto por causa da glicose. Lembrar que frutose vira glicose. Entendi. Risco de diabetes. Então, o melhor avazeiro é tome água. Faça aí como nós aqui na nossa gravação. Obrigado, doutora Caroline Reigada. Encerrando diferente esse Santa Casa e Você. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado pela presença, doutora. Santa Casa e Você fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição.
Santa Casa e você. Apoio Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Crismed, compromisso com a saúde. Biomega, medicina diagnóstica.